existe uma possibilidade que pode transformar completamente sua compreensão sobre a espiritualidade e seu próprio propósito na Terra. E se as palavras mais profundas e revolucionárias de Jesus, aquelas capazes de despertar a humanidade para seu verdadeiro potencial divino, nunca chegaram até nós em sua forma pura? E se os evangelhos que conhecemos hoje fossem apenas fragmentos de uma mensagem muito maior e mais transformadora? Nas areias do tempo sobrevivem sussurros de uma verdade que foi deliberadamente silenciada. Textos antigos, proibidos pela Igreja durante séculos, contêm ensinamentos tão poderosos que representavam uma ameaça para qualquer estrutura que buscasse manter as pessoas dependentes de mediadores humanos para acessar o divino. Hoje vamos mergulhar em um dos segredos mais intrigantes da história espiritual. Os escritos censurados que prometem revelar uma ensinança capaz de mudar para sempre sua visão sobre a vida, o universo e sua própria alma. As escrituras apócrifas, aqueles textos que ficaram fora da Bíblia oficial, contêm fragmentos de uma visão espiritual diferente, mais íntima e profunda. Entre eles destacam-se evangelhos como o de Tomé, o de Maria Madalena e o de Filipe, cada um com palavras atribuídas a Jesus que você não encontrará nas leituras litúrgicas tradicionais. Não são relatos de milagres ou narrativas históricas, mas uma coleção de ensinamentos diretos que convidam à introspecção, à busca interior e à conexão direta com o divino, sem necessidade de intermediários. O Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, Egito, é considerado por muitos pesquisadores como uma joia perdida do cristianismo primitivo. A reconhecida estudiosa de textos gnósticos, Elaine Pagels, explica que estes evangelhos não foram rejeitados por carecerem de autenticidade, mas porque desafiavam o poder da igreja institucional. Eram textos que empoderavam o indivíduo, que ensinavam que a centelha divina estava dentro de cada ser humano e que a salvação não dependia de estruturas hierárquicas nem de rituais externos, mas do despertar interior. Imagine o impacto que teria tido na história da humanidade se esta mensagem tivesse sido aceita em lugar de silenciada. Como seria nosso mundo se milhões de pessoas tivessem crescido, acreditando que o reino de Deus não era uma promessa futura, mas uma realidade interior já presente em cada um de nós? O poder destes ensinamentos não está em doutrinas complicadas nem em rituais rígidos, mas em sua simplicidade. Jesus, nestes escritos proibidos, não fala de obedecer cegamente, mas de conhecer a si mesmo, de buscar a luz no interior, de encontrar a verdade no profundo da alma. Isso naturalmente representava uma ameaça para qualquer estrutura de poder. Não é casualidade que ao longo da história a Igreja tenha etiquetado estes textos como heréticos. O termo gnóstico vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento vivencial, uma experiência direta do sagrado. Os padres da Igreja, como Irineu de Lyon, escreveram extensamente contra os gnósticos, chamando-os de falsos mestres, precisamente porque seus ensinamentos davam a cada indivíduo um acesso direto a Deus, sem necessidade de clero, nem de hierarquias. Que passaria se as palavras verdadeiras de Jesus sempre estiveram mais perto de você do que imagina? Não em templos de pedra, nem em livros controlados por instituições, mas em seu próprio interior. Você se atreveria a olhar dentro de si mesmo para descobrir esse reino que ele descreveu como já presente, como uma realidade que vive e pulsa no mais profundo de seu ser? Nos antigos desertos do Egito, sob a areia que ocultava séculos de história, foram encontrados em 1945 alguns manuscritos que mudariam para sempre nossa forma de compreender as origens do cristianismo. Estes documentos, conhecidos como a Biblioteca de Nag Hammadi, continham evangelhos,
hinos e tratados que haviam permanecido ocultos desde o século II. Entre eles estava o famoso Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus. O surpreendente é que neste texto não há narrativas de milagres, não há histórias da crucificação nem da ressurreição, mas uma transmissão pura de palavras que convidam à introspecção e à transformação interior. Jesus, nestas frases, não aparece como uma figura distante ou inacessível, mas como um mestre que guia o buscador para a revelação do que já está dentro de si. Uma das frases mais impactantes deste evangelho afirma: "O reino está dentro de ti e fora de ti. Quando chegares a conhecer-te a ti mesmo, serás conhecido e compreenderás que tu és filho do Pai vivente." Este ensinamento muda completamente a perspectiva tradicional. Não se trata de esperar uma promessa futura, nem de depender de intermediários, mas de despertar para o conhecimento da divindade presente em cada instante. O estudioso Gilles Quispel, um dos primeiros pesquisadores destes textos, explicou que o Evangelho de Tomé é provavelmente mais próximo às palavras originais de Jesus que muitas passagens do Novo Testamento. E isso levanta uma pergunta profunda: por que a Igreja decidiu excluí-lo da Bíblia oficial? A resposta parece evidente. Uma mensagem que coloca o poder espiritual diretamente nas mãos de cada ser humano mina a necessidade de instituições que controlem o acesso ao divino. O Evangelho de Maria Madalena também aporta um matiz essencial a esta visão. Este texto, descoberto em fragmentos no século XIX, mostra Maria como a discípula que compreendeu melhor que ninguém os ensinamentos ocultos de Jesus. Ali encontramos uma mensagem radical, que a verdadeira libertação provém de vencer as correntes interiores do medo e da ignorância, mais que de cumprir normas externas. Maria aparece não como uma figura secundária, mas como portadora de um conhecimento íntimo, transmitido diretamente pelo Mestre. O pesquisador Jean-Yves Leloup, ao estudar este evangelho, assinalou que nos revela uma espiritualidade centrada no despertar interior e na igualdade essencial entre os discípulos, sem hierarquias rígidas. Imagine o revolucionário que teria sido para a história do cristianismo aceitar que uma mulher, Maria Madalena, foi a portadora privilegiada da gnosis de Jesus. Ao longo dos séculos, a Igreja definiu que livros seriam considerados sagrados e quais seriam condenados ao esquecimento. O Concílio de Nicéia, no século IV, sob a influência do imperador Constantino, foi um dos momentos decisivos neste processo. O que foi escolhido como ortodoxo passou a formar parte do cânone, enquanto os textos gnósticos e outros evangelhos ficaram fora, etiquetados como perigosos. Mas se eram tão irrelevantes, por que tanto esforço em destruí-los? A resposta é clara: porque continham um fogo que podia acender a consciência dos seres humanos. Porque transmitiam uma verdade que não necessitava mediadores. E porque convidavam cada pessoa a descobrir em seu próprio coração a centelha divina que Jesus veio despertar. O que sentiria ao saber que sua conexão com o divino nunca dependeu de rituais externos, de templos de pedra ou da aprovação de autoridades religiosas? O que aconteceria se compreendesse que dentro de si mesmo jaz um reino que só espera ser descoberto? Esta ideia tão simples e tão poderosa é precisamente o que se tentou ocultar. Estes textos proibidos não são simplesmente curiosidades históricas, mas chaves que abrem portas para uma espiritualidade mais profunda e autêntica. Chaves que nos recordam que a mensagem de Jesus foi sempre maior, mais radical e mais transformadora do que as instituições permitiram aceitar. E o mais impactante é que, embora tenham tentado enterrá-los, hoje voltam à luz. Nos trechos mais enigmáticos do Evangelho de Tomé,
Descobrimos afirmações que, se tivessem sido aceitas no cânone oficial, teriam transformado radicalmente a espiritualidade de milhões de pessoas. Jesus não fala de esperar a chegada de um reino futuro, nem de uma recompensa reservada após a morte, mas de uma realidade viva e presente. Uma de suas frases mais impactantes diz: "O reino do Pai está estendido sobre a terra, e os homens não o veem." Esta afirmação nos obriga a perguntar: como é possível que algo tão grandioso esteja diante de nós e não sejamos capazes de percebê-lo? A mensagem é clara. O reino não é um lugar distante, nem um prêmio que se concede depois da morte. É uma vibração, um estado de consciência que sempre esteve aqui, mas que permanece oculto aos olhos daqueles que vivem presos na ignorância e no medo. Esta ideia conecta profundamente com filosofias esotéricas e tradições antigas, que ensinam que a verdade não se alcança olhando para fora, mas para dentro, despertando para o que sempre esteve ali. O Evangelho de Filipe, outro dos textos encontrados em Nag Hammadi, nos oferece uma visão ainda mais íntima. Ali se fala dos mistérios da união, da verdadeira gnosis que não se transmite com palavras, mas com experiências. Este Evangelho utiliza símbolos profundos para descrever a união entre o humano e o divino, sugerindo que a alma, quando desperta, se converte num reflexo perfeito da luz celestial. Segundo o pesquisador Bentley Layton, estes escritos nos recordam que a salvação não é um evento externo, mas uma transformação interior que ocorre quando nos reconhecemos como parte do eterno. Maria Madalena, em seu Evangelho, leva esta mensagem ainda mais longe. Ali, Jesus lhe revela que a alma, depois de abandonar o corpo, deve atravessar diferentes níveis de resistência, forças que representam a ignorância, a cobiça e o desejo de poder. Só quem encontrou a verdade interior é capaz de libertar-se dessas correntes e ascender à plenitude. Este ensinamento nos fala de uma libertação que não depende de leis externas, nem de sacrifícios rituais, mas do conhecimento profundo do ser. Elaine Pagels o resume de maneira contundente. Estes textos mostram um cristianismo no qual a experiência pessoal do divino é mais importante que a obediência a uma estrutura hierárquica. Imagine como teria mudado nossa história se estas palavras tivessem sido aceitas como parte do ensinamento oficial. Imagine uma humanidade que há séculos entendesse que o reino não se encontra em edifícios de pedra, mas no olhar interior, que a alma não necessita permissões humanas para elevar-se, mas só a decisão de despertar. Não seria um mundo mais livre, mais justo e mais consciente de seu verdadeiro potencial? Aqui é onde compreendemos por que a Igreja qualificou estes textos como perigosos. Porque uma mensagem que declara que você mesmo é portador da centelha divina destrói a necessidade de mediadores que controlem o acesso ao sagrado. Porque quando descobre que dentro de si já está a verdade, nenhum poder externo pode manipulá-lo com promessas de salvação futura ou com ameaças de condenação eterna. Esta revelação conecta também com o hermetismo, uma corrente filosófica antiga que influenciou grande parte do pensamento esotérico ocidental. O Corpus Hermeticum, atribuído a Hermes Trismegisto, ensina que tudo o que existe no universo é um reflexo do divino e que o homem, ao conhecer-se a si mesmo, conhece também a Deus. Não ressoa isto de maneira surpreendente com as palavras atribuídas a Jesus nos Evangelhos proibidos? Não é casualidade. O que estes textos nos transmitem é uma verdade universal, uma sabedoria que transcende religiões e que se repete através dos tempos. A divindade não está separada de você, está em você. Quantas vezes você buscou respostas no exterior, esperando sinais ou milagres que viessem de fora?
quando talvez o maior milagre seja abrir os olhos ao reino que já está presente em seu interior. O que aconteceria se deixasse de pensar que a salvação depende de outros e compreendesse que é você quem sustenta a chave? O que estes evangelhos proibidos nos mostram não é apenas um cristianismo alternativo, mas um convite universal ao despertar. Nos recordam que a verdadeira autoridade espiritual não provém de instituições humanas, mas da experiência viva da alma com o eterno. Chegamos agora à revelação final, ao ensinamento mais poderoso e transformador que os evangelhos proibidos nos transmitem e que durante séculos foi silenciado. Trata-se de uma verdade tão simples, mas ao mesmo tempo tão revolucionária, que ameaça todo o sistema de controle baseado no medo. Jesus ensinava que a centelha divina está em você, que você e o Pai são da mesma essência e que o verdadeiro reino de Deus não é um lugar ao qual se entra depois de morrer, mas uma realidade à qual se desperta em vida. O Evangelho de Tomé o expressa de forma luminosa. Se tirares o que está dentro de ti, o que tirares te salvará. Se não o tirares, o que não tirares te destruirá. Esta frase revela a raiz da verdadeira gnosis. O despertar não depende de doutrinas externas, mas de tirar à luz o divino que já vive em seu interior. O que está dentro de você é luz, sabedoria, amor. E se deixar brilhar, essa luz o transforma e transforma também o mundo que o rodeia. Esta mensagem encontra eco no Evangelho de Maria Madalena, quando ela recorda aos discípulos que o Salvador lhes disse: ali onde está a mente, ali está o tesouro. Em outras palavras, a alma é o templo verdadeiro, e o poder da redenção nasce da claridade interior, não de estruturas religiosas externas. Por isso, durante séculos estes ensinamentos foram considerados perigosos, porque põem a chave da liberdade espiritual nas mãos de cada indivíduo. O estudioso Hans Jonas, um dos mais importantes intérpretes da gnosis, explicou que os gnósticos não buscavam uma salvação que viesse de fora, mas o reconhecimento da centelha interior que os unia ao todo. Esta mesma ideia atravessa os evangelhos proibidos de Jesus. O Mestre não veio para fundar uma instituição, veio para recordar à humanidade sua origem divina e mostrar que cada alma é capaz de unir-se com o Eterno através do autoconhecimento e do amor. O que isto significa para você? Significa que não necessita esperar um milagre exterior para mudar sua vida. O milagre maior é despertar para a realidade de que é portador da luz divina. Significa que sua busca espiritual não está incompleta, que não é um ser separado, esperando que alguém mais o salve, mas um filho do Pai vivente, capaz de experimentar aqui e agora a plenitude do reino. Imagine como mudaria sua existência se vivesse cada dia com essa consciência. Continuaria sentindo-se pequeno, débil ou perdido, se soubesse que o mesmo que deu força aos profetas e sabedoria aos sábios arde também no profundo de seu ser. Continuaria buscando fora o que sempre esteve em você. Esta é a grande invitação dos evangelhos proibidos. Deixar de viver como escravo de estruturas externas e despertar como ser livre, consciente de sua verdadeira natureza divina. Este despertar não significa rejeitar o mundo, mas vê-lo com novos olhos. O reino de Deus está estendido sobre a terra e os homens não o veem, dizia Jesus, segundo o Evangelho de Tomé. O desafio é abrir o olhar interior para reconhecer essa presença em tudo o que nos rodeia. Na beleza da natureza, na profundidade do silêncio, na centelha de amor que nos une aos demais. Ali, no cotidiano, no aparentemente simples, se revela o eterno. Hoje estes textos retornaram a nós depois de séculos de ocultação. Não sobreviveram por casualidade. Voltaram porque a humanidade está num ponto de sua história
em que necessita recordar esta verdade esquecida, que não há barreiras entre você e o divino, que o reino não está longe nem condicionado pelo julgamento de homens, mas vivo em seu interior. A repressão destes ensinamentos só demonstra o poder que contém, um poder que nenhuma instituição pôde extinguir, porque pertence à essência mesma do ser humano. O ensinamento mais poderoso que Jesus deixou e que os evangelhos proibidos revelam é que o autoconhecimento é a verdadeira salvação, que despertar para sua essência é unir-se com o todo, que a divindade não está em templos de pedra, mas em seu próprio ser. Esta verdade pode transformar não só sua vida, mas a maneira como toda a humanidade entende seu propósito no universo. E o mais surpreendente é que não se trata de uma promessa futura, mas de uma possibilidade presente, aqui e agora. Busque dentro de si. Não se conforme com as respostas que outros impuseram. Atreva-se a olhar no profundo de seu ser e descobrir ali a centelha do Pai vivente. Porque quando o fizer, compreenderá que o mistério maior já estava com você desde sempre. E quando essa luz se acender em você, não só transformará sua vida, mas acenderá também aqueles que o rodeiam. Porque a luz verdadeira não pode ocultar-se, ilumina tudo o que toca. Você se atreve a despertar e viver com a certeza de que o reino de Deus já está em você, esperando que abra os olhos para contemplá-lo. Se este conteúdo despertou algo em seu interior, se estas palavras ressoaram em sua alma como ecos de uma verdade há muito esquecida, então você já está no caminho do despertar. Compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam respostas. Deixe seu comentário contando como estes ensinamentos tocaram seu coração e inscreva-se no canal para continuar esta jornada de descoberta juntos. Porque quando nos unimos na busca da verdade, criamos uma comunidade de luz capaz de transformar o mundo. E lembre-se, explore mais conteúdos do canal, pois cada vídeo é uma chave que pode abrir novas portas em seu caminho espiritual. A luz que você procurava sempre esteve em você, esperando apenas que você a reconhecesse.